Unidade 1. Tecnologia, corpo, movimento e linguagem na era da informação. Aula 2.1. Conteúdo, o corpo e o exercício físico. Habilidade, reconhecer as alterações corporais decorrentes da prática de atividade física ou falta dela. Oi, gente! Boa tarde! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do componente de Educação Física. Então, hoje nós vamos estudar um novo conteúdo, mas antes nós iremos relembrar o que nós vimos na aula anterior. Vamos lá? Então, na aula anterior, nós estávamos falando sobre adolescência. Vocês lembram o que é adolescência? Se não, vamos relembrar agora. Então, a palavra adolescência vem do latim adolescens ou adolescens, que significa crescer. E essa fase, ela está situada entre a infância e a vida adulta. Na nossa aula, vocês puderam perceber que, assim como todas as outras fases, a adolescência ela tem as suas próprias características, tanto na questão física quanto na questão comportamental. E na aula vocês viram que, além dessas mudanças físicas, das mudanças do comportamento, o adolescente ele passa a ter uma nova visão, sobre o ambiente onde ele está e sobre as pessoas que o cercam. E por isso que é importante que esse adolescente ele saiba quais são os direitos e quais são os deveres, ou compromissos que eles têm perante a sociedade. Vamos ver quais são? Vamos relembrar? Então, nós vimos que o primeiro direito que esse adolescente tem é da liberdade e a dignidade, lembrando que ao mesmo tempo que ele tem direito, ele tem o compromisso, ou seja, o dever de respeitar a liberdade dos outros. Como eu falei para vocês, a nossa liberdade vai até onde inicia a liberdade do outro. E o que é importante é que a gente respeite a opinião das pessoas que nos cercam, certo? Outro direito está relacionado à educação e o compromisso desse adolescente é de estudar e zelar pela escola. Mais um direito está relacionado à nossa saúde, sendo que o compromisso é cuidar e conhecer seu próprio corpo. Então, vocês viram que nós temos aí tantos os direitos quanto os deveres. Vamos continuar vendo mais alguns. Relacionado à cultura, zelar e cuidar dos patrimônios e locais públicos é o nosso compromisso. A gente tem direito de ir ao cinema, de ir à praça, de ir à praia, mas sempre cuidando desses espaços, que é de convívio comum, que é do convívio de todos. Lembrem-se, para que a gente tenha um lugar organizado, a gente precisa também contribuir para isso. Então, nada de jogar lixo no chão, sempre procurar o local correto para descartar o seu lixinho, tá bom? E o último dos direitos é o direito a ter direitos, sendo que vocês precisam conhecer, exercer e lutar pela garantia de todos esses direitos. Então, isso foi o que nós vimos lá na nossa primeira aula, quando nós falamos sobre a fase da adolescência, que é a fase que vocês estão. Então, lembrem-se, procurem sempre conversar com os pais de vocês, expor as dúvidas, divirtam-se e aproveitem essa fase que é tão maravilhosa. E não esqueçam, estudem, estudar é importante, lembrem-se que ela é a base para que vocês possam atingir uma vida tranquila na vida adulta, tá bom? Então, muito bem, essa foi a nossa aula anterior e agora nós vamos começar a aula de hoje pelo nosso desafio do dia. Então, no desafio do dia, eu tenho duas imagens que eu quero que vocês observem e a partir do momento, que vocês observarem essas imagens, eu quero que vocês respondam. Quais são as mudanças que ocorrem em nosso corpo ao praticarmos um exercício físico? Vocês sabem que mudanças ocorrem? Se não, fiquem ligados na nossa aula que hoje nós iremos falar sobre isso.
Muito bem. Como vocês viram lá no nosso Abre Aulas, hoje a gente vai falar sobre as mudanças que ocorrem no nosso corpo com a atividade física ou sem a atividade física. E para esse primeiro momento, nós vamos falar sobre as mudanças no nosso corpo, né, fazendo o exercício físico. Vocês sabem o que ocorre no nosso corpo? Vamos aprender? Então vamos lá. Então, as mudanças no nosso corpo, como vocês já sabem, elas podem ocorrer de duas maneiras. Ou da forma natural, que é o processo natural da nossa vida, né? Da criança para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, da vida adulta para a velhice. A gente sabe que há mudanças no nosso corpo que é natural do nosso desenvolvimento. Mas nós também temos as mudanças através do quê? Do exercício físico, do treinamento físico. E aí nós temos uma divisão, que são as mudanças crônicas, que são aquelas mudanças permanentes, resultado do treinamento muscular a longo prazo, ou seja, se você se exercita regularmente, você vai conseguir observar essa mudança com o passar do tempo, tá? Mas nós também temos aquelas mudanças que são agudas, que são as mudanças imediatas, ou seja, simultânea ao exercício. Você fazendo o exercício, você consegue perceber a mudança que ocorre no seu corpo. E aí nós vamos agora esmiuçar cada uma dessas mudanças, iniciando pelas mudanças crônicas. Como eu já falei para vocês, as mudanças crônicas são aquelas permanentes que levam um tempo para acontecer. Daqui a pouco vocês vão ver um exemplo. Vamos ver mais características dessa mudança crônica. Ela é resultado dos exercícios físicos repetitivos, ou seja, do treino. É preciso ser um treino regular. E o que acontece? É a mudança na anatomia do nosso corpo, até porque cada vez que a gente treina, o nosso corpo vai estar mais preparado ainda para exercícios mais complexos. Vocês querem um exemplo de mudanças crônicas? Na verdade, 2 exemplos? Vamos observar aí a próxima cartela. Então, eu trouxe 2 exemplos para vocês. O primeiro, que é o de perder gordura, eu quero que vocês observem bastante essa imagem, e o outro é de ganhar massa muscular. Então, essas 2 mudanças a gente sabe que não ocorre do dia para a noite. É preciso que você tenha aí um certo equilíbrio na sua alimentação, que você faça exercícios. E aqui nessa imagem a gente consegue perceber, né? Aqui na primeira imagem a gente consegue ver o quê? Uma maior quantidade de massa magra, ou seja, de músculo, e aqui uma menor. E a gente sabe que para a gente hipertrofiar, né, para ganhar músculo, a gente precisa fazer o quê? Treinar. Especificamente, pode ser a musculação. A mesma coisa ocorre para o momento de perder gordura. A gente não perde gordura de um dia para o outro. A gente precisa equilibrar a alimentação, ter o descanso necessário e fazer exercício físico, né, corretamente. Aqui na imagem já dá para vocês verem aqui, ó, nessa região do abdômen aqui do nosso personagem, tá? Então esse aqui seria uma pessoa sedentária, aquela que não faz atividade física, e aqui nós temos uma pessoa ativa, né, que faz atividade física, tá? Então nós temos aí 2 exemplos de mudança crônica e 2 exemplos, que é o de perder gordura e o de ganhar massa muscular, certo? Mas, como vocês viram, esse é um processo que leva um tempo para acontecer. E o outro, que acontece simultaneamente ao exercício, vamos descobrir quais são? Então, nós temos aí as mudanças agudas, que são aquelas mudanças que vão ocorrer simultaneamente ao exercício. Então, prestem bastante atenção, observem essa imagem. O que a gente consegue perceber? O nosso personagem, ele está fazendo o exercício, ele já está bastante cansado, a gente consegue perceber isso na fisionomia dele. E aí,
vocês olhando para ele e se imaginando fazendo o mesmo exercício, vocês conseguem aí visualizar o que pode ocorrer no corpo de vocês a partir do momento que vocês estão fazendo esse exercício? Pela imagem a gente consegue perceber o suor. Pelo fato de ele estar com a língua para fora, já dá para perceber que ele está bem cansado, né? Então, vamos ver aí quais são as mudanças. Nós temos o aumento da frequência cardíaca, correto? Porque quando a gente se movimenta, o nosso coração ele começa a acelerar. Nós temos o aumento da tensão arterial, que seria a passagem do nosso sangue pelas nossas veias e artérias, né? E nós temos o aumento da temperatura corporal. Acontece também, se você fizer uma corrida por um tempo, uns 2 minutinhos, você vai perceber que o seu corpo vai começar a esquentar. Então, essas são as 3 principais mudanças que acontecem simultaneamente ao exercício. E para vocês entenderem melhor essa mudança, eu trouxe um vídeo que eu quero que vocês acompanhem, prestem bastante atenção, visualizem aí o que realmente muda, né? Até porque vocês vão ter um exemplo claro disso no vídeo. Então, bastante atenção. Durante a atividade física, gastamos muitas calorias, resultado do recrutamento dos nossos músculos. E para a pessoa se manter no exercício, ela precisa que o corpo forneça aos seus músculos uma maior quantidade de energia. Daí começamos a perceber as mudanças que ocorrem em nosso corpo. O primeiro sinal que podemos observar é o aumento da frequência respiratória, pois os músculos necessitam de mais oxigênio. Para levar esse oxigênio aos músculos, o coração bate mais rápido e mais forte, aumentando os batimentos cardíacos. As artérias ganham uma maior quantidade de sangue para transportar e, por isso, a pressão arterial se eleva. Devido ao aumento da circulação de sangue no corpo, da velocidade que o sangue passa pelas veias, ocorre o aumento da temperatura corporal. Por isso, transpiramos durante a atividade física, pois o corpo precisa ajustar a sua temperatura. Muito bem, vocês viram o que acontece no nosso corpo? Então, tudo se inicia a partir do momento que a gente coloca os nossos músculos para se movimentarem. Eles precisam de mais oxigênio, né? Então, a gente começa a respirar mais forte, o coração começa a acelerar, porque se há entrada de mais oxigênio, esse coração ele precisa bombear sangue rico em oxigênio para todos os músculos, ele vai trabalhar mais. E quando esse sangue passa lá pelas nossas artérias, pelas nossas veias, aumenta, né, a tensão arterial. E aí a gente percebe um calor no nosso corpo e para ajustar essa temperatura, nós começamos a suar, certo? Então, tudo isso acontece no momento em que nós estamos nos exercitando. E aí eu quero fazer falar para vocês uma parte mais específica que a gente consegue perceber de cara, que é, no caso, a nossa frequência cardíaca, né? A gente consegue sentir que o nosso coração acelerou. E aí, vocês sabem o que é frequência cardíaca? Não? Então, vamos lá aprender. Então, frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o nosso coração bate no intervalo de 1 minuto. Tanto é que a unidade de valor é BPM, batimento por minuto. Em repouso, normalmente o nosso coração bate de 70 a 100 vezes por minuto, tá bom? Então, mais uma vez, a frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o nosso coração bate no intervalo de 1 minuto. E para a gente aferir essa frequência cardíaca, nós temos 2 formas. Primeiramente, você pode fazer através de um aparelho chamado frequencímetro, ou você pode utilizar aí as suas mãos, como está demonstrando nas 2 imagens. Então, na primeira imagem, você pode aferir aí o seu batimento cardíaco colocando o dedo indicador e médio na parte lateral do pescoço, ou seja, sobre a artéria carótida, ou você pode colocar o dedo indicador e médio no punho sobre a artéria radial. Então, nós temos aí esses 2 pontos do corpo que dá para a gente medir, para a gente aferir a nossa frequência cardíaca, tá? Então,
Se vocês aferirem agora e depois fazerem um exercício e logo após aferirem, vocês vão ver que houve uma mudança, que é justamente isso que eu falei para vocês, é uma mudança aguda, é uma mudança que acontece, simultaneamente ao exercício, tá? E além de ter as mudanças crônicas que acontecem com longo prazo e as simultâneas, que são as mudanças agudas, nós temos outras mudanças que a gente consegue perceber no decorrer do nosso treinamento, tá certo? Vamos ver quais são? Então, outras mudanças está relacionado à nossa disposição. A gente percebe que quando a gente faz exercício regular, nós ficamos mais dispostos, a nossa flexibilidade, ela aumenta, nós ficamos com um bem-estar prolongado, vai acelerar o nosso metabolismo, vai aumentar a nossa concentração e também o nosso condicionamento físico. Então, pelo que vocês viram das mudanças, o exercício físico só traz elementos bons para a nossa saúde, para o nosso corpo. E agora, nós vamos falar sobre as mudanças no corpo com a falta da atividade física. Lá no primeiro momento, nós vimos que quando nós temos um treino regular, acontecem duas mudanças. As mudanças crônicas, que são aquelas que duram um tempo para acontecer, demoram um tempo para acontecer, como é no caso de perder gordura e de ganhar massa magra. E nós temos as mudanças agudas, que são aquelas, que acontecem simultaneamente ao exercício, como aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória e vários outros elementos, tá? Então, nesse momento, nós vamos verificar o que acontece no nosso corpo com a falta de atividade física. E eu já lanço aí o desafio para vocês. Eu quero que vocês escrevam e listem para mim aí no chat uma mudança que ocorre. O que vocês acham que ocorre no nosso corpo se a gente fica sem fazer atividade física? Para ajudar vocês, nós entrevistamos alguns professores aqui do Centro de Mídias e eles vão dizer para vocês o que eles percebem, que acontece com o nosso corpo quando a gente deixa a atividade física de lado. Então, bastante atenção para as informações que eles vão passar para vocês. Engordamos, ficamos fora de forma, cansamos mais rápido. Característica do corpo, que fica menos torneado, isso acaba prejudicando até a qualidade de vida das pessoas, A gente acumula gordura, O que não é gasto vai ficando acumulado. O nosso tecido adiposo fica mais avantajado, assim, desse jeito. Muito bem, então vocês viram aí no nosso vídeo algumas das coisas que acontecem se a gente fica sem fazer exercício físico. Vocês sabiam já dessas informações que os professores trouxeram? Não? Então já anota aí no caderno, tá? E nós vamos continuar falando sobre essas modificações que ocorrem no nosso corpo devido à falta da atividade física, do exercício físico. E nós vamos começar logo ali pelo que já foi falado lá pelo professor Denilson, que é o acúmulo de gordura no corpo. Vamos lá? Então, como primeira mudança da falta de atividade física, nós temos o acúmulo de gordura corporal, ou seja, em nosso corpo. E nós temos aí a imagem do quê? De uma barriga, onde a pessoa está apertando aí os seus pneuzinhos, Então a gente sabe que um dos primeiros sinais da falta de atividade física no nosso corpo é esse acúmulo de gordura. E isso pode ser pelo quê? Pela uma alimentação inadequada, pela falta de atividade física, ou pode também ser algum tipo de doença, que interfere nessa questão da perda de peso ou contribui para que você acumule bastante gordura, tá? E falando de gordura corporal, nós temos dois tipos. Nós temos a gordura abdominal, aqui na região do abdômen, no caso, nós temos a gordura abdominal e a gordura visceral. Vocês sabem qual é a diferença entre elas? Será que uma faz mais dano, traz mais danos à saúde do que a outra?
Bom, é isso que nós iremos ver. Então, eu quero que vocês observem primeiramente essa imagem, né? Já dá para a gente perceber que nós temos aí a região do abdômen, nós temos os nossos órgãos internos e nós temos duas plaquinhas em amarelo que são justamente o que? As nossas gordurinhas. Essa do lado de fora é chamada de gordura abdominal ou subcutânea. E essa que está aqui dentro se chama visceral, tá? Pelo nome já dá para a gente perceber que a coisa não é boa, né? Então vamos lá com o nosso Você Sabia? Bom, mais uma vez vocês vão ter a imagem e uma frase bem ao lado. Então, primeiramente, vamos ver aí a imagem. Nós temos a cavidade abdominal, que está marcada aqui. Logo depois, nós temos a gordura visceral, que está em vermelho. E nós temos a gordura subcutânea, que é essa que vocês estão vendo aqui do lado de fora. Então, a gordura subcutânea é aquela que está abaixo da nossa pele, tá? Logo depois da nossa camada de pele. E a gordura visceral é aquela que está entre as nossas vísceras. A gordura visceral, ela é uma das mais perigosas, porque ela está relacionada com algumas patologias, ou seja, algumas doenças, tá bom? Então, a gordura visceral, ela afeta negativamente a nossa saúde, pois além de ela aumentar a inflamação nos órgãos, ela ainda reduz uma quantidade de hormônio chamado adiponectina, que ela é essencial para manter a queima de gordura e acelerar o nosso metabolismo. Ou seja, quando nós temos uma grande quantidade de gordura visceral, que é esta em vermelho, ela vai afetar a nossa saúde, vai afetar o nosso metabolismo, ela vai desacelerar o nosso organismo e isso vai fazer com que a gente acumule mais gordura no nosso corpo, em todo o corpo, tá? Então, essa gordura que está entre as nossas vísceras é mais perigosa do que essa que está abaixo da nossa pele. Então, a gente tem que tomar cuidado. E qual é o formato dessas duas? Normalmente, essa que está abaixo da nossa pele, ela tem uma característica mais mole, né? E a que é a gordura visceral, ela já é uma gordura que as pessoas falam um pouquinho mais dura, tá? Nenhuma das duas é boa para a nossa saúde, principalmente a visceral. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa alimentação e sempre praticar exercícios físicos. E falando ainda de gorduras, vocês já ouviram falar sobre triglicerídeos e colesterol? Já, né? Todas as vezes que a gente faz exame de sangue, né, o médico pede lá para verificar a quantidade, o nível que está esses dois tipos de gordura no nosso organismo. Então, vamos observar. Por que quando a gente aumenta o colesterol e o triglicerídeos, o médico pede para a gente controlar a nossa alimentação? Por quê? Porque essas gorduras, elas também atrapalham, elas afetam a nossa saúde. Então, nós temos aqui a imagem de uma artéria, que vocês estão vendo aqui. E por essa artéria, nós temos aí alguns elementos. Todos os que são na esfera amarela são colesterol ruim, que são esses aqui, tá? E todos que são esferas em verde é o colesterol bom, tá? Que são esses aqui. Então, nós temos aí os dois tipos de gordurinha, o colesterol ruim, chamado de LDL, e o colesterol bom, que é o HDL. O que acontece? Quando a gente está com um nível muito alto do LDL no nosso corpo, ou seja, do colesterol ruim, esse colesterol ruim ele vai se acumular nas paredes das nossas artérias, das nossas veias. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tenha uma dificuldade para o nosso sangue passar. E aí começa
a questão da luta do nosso sangue para passar aí por esses espaços. Então, o acúmulo de gordura na nossa artéria, ele não é bom para a nossa saúde, porque ele dificulta a passagem do sangue pelo nosso corpo. E a gente sabe que a gente precisa que o nosso sangue rico de oxigênio circule pelo nosso corpo, né, para levar energia para os nossos músculos, para que a gente possa fazer os nossos movimentos, tá? Então, mais uma vez, o aumento do colesterol, principalmente o LDL, que ele é considerado um colesterol ruim, uma gordura ruim, ela afeta a nossa saúde. Então, mais uma vez, cuidado com a alimentação é essencial. Então, uma das primeiras mudanças que a gente percebe é o acúmulo de gordura e o aumento desses níveis, dessas gorduras, tanto o HDL quanto o LDL no nosso corpo. Lembrando que eles já são produzidos pelo nosso corpo e também a gente, né, traz para o nosso corpo através dos alimentos. Então, a gente precisa ter uma atenção maior, né, com os alimentos, tá? Eles são necessários para o funcionamento do nosso corpo, mas quando estão no nível muito elevado, eles afetam a nossa saúde para o lado ruim, ou seja, a gente fica doente, tá? Vamos ver mais algumas mudanças. Então, outras mudanças que nós temos são as doenças no coração, observem aí o nosso coração doente, a hipertensão, que é uma doença que vem crescendo cada vez mais, né, que é a elevação da nossa pressão arterial. Outros danos é o baixo índice de ganho de massa óssea. A gente sabe que quando a gente faz atividade física, a gente não está fortalecendo somente a questão cardiovascular ou muscular, nós também estamos reforçando aí a nossa estrutura óssea. Quando a gente não faz exercício, a gente não contribui para nada, a gente só está baixando cada vez mais essa questão da massa óssea. O outro é o nosso sistema esquelético fraco, os problemas ósseos, né, principalmente a questão da osteoporose. Hoje a gente sabe que a osteoporose ela não está ligada somente à velhice, mas tem muita gente com idade bem abaixo do que é considerado velhice, que já está tendo alguns problemas aí com seus ossinhos, por conta da alimentação, por conta da falta de atividade física. Então, precisa ter bastante atenção, tá? Outros malefícios, né, outros maus que a gente pode contrair, pode trazer para o nosso corpo se a gente não praticar atividade física, é a perda da flexibilidade articular. E aí eu tenho uma coisa para falar para vocês. A gente sabe que a flexibilidade a gente perde durante o nosso desenvolvimento, é normal, tá? Mas se a gente não treinar, não fazer exercício físico, essa flexibilidade reduz ainda mais. E aí acaba que você vai ter que, na sua velhice, contar com a ajuda de outras pessoas para se movimentar, para amarrar o cadastro do sapato, para pentear os cabelos, para pegar algo na prateleira que está em cima no armário, né? Então você perde muito a sua flexibilidade. E lembrem-se, além de você trabalhar a questão do músculo, né, você também precisa treinar a questão da flexibilidade através dos alongamentos, né, tem que ampliar aí os seus movimentos. Outro malefício de não se fazer exercício físico é a hipotrofia de fibras musculares, ou seja, a redução das suas fibras musculares. Você acaba o quê? Fazendo com que a sua massa muscular que você perca cada vez mais se você não se exercita. Lembre-se, tudo no nosso corpo vai se modificando a partir do nosso desenvolvimento. Só que esse processo ele pode se acelerar ainda mais se a gente não cuidar, tá? Outro que nós temos é a perda da resistência aeróbica, ou seja, a gente vai ficar cansado mais rápido quando a gente não pratica exercício físico. Quando você está iniciando, vamos supor que você está ali um tempo sem fazer atividade física, 1, 2, 3 meses.
No primeiro dia você vai perceber que a sua resistência não está boa. Só com o passar do tempo é que você vai perceber que ela vai melhorar. Por quê? Porque você está recrutando os seus músculos e está fazendo com que todo o seu organismo volte a funcionar como se deve, tá? E a última lá que vocês viram era a regressão funcional. Ou seja, se a gente não pratica atividade física, como eu venho falando para vocês aí durante esse momento da aula, o nosso corpo, ele padece, né? Ele fica ruim, ele fica doente. Então, bastante atenção para tudo isso que eu falei para vocês. Pratiquem atividade física, andem de bicicleta. Na idade de vocês tem muita atividade para fazer. Nadem, pedalem, corram, brincam, dancem, tá certo?